Olá, gente, tudo bem? Meu nome é Matheus Henrique, do canal Autocrítica da Direita, e agora eu vou abordar esse assunto das manifestações aí, o impacto das manifestações na política. Antes eu peço que se inscreva no canal, curta os outros vídeos, se por acaso os vídeos ficarem longos, aumente a velocidade para 1.75 ou 1.5 vezes mais rápido, que isso facilita e ainda dá para entender. E que eu agradeço muito. E ative as notificações e curta os vídeos, eu agradeço muito. Bom, no vídeo anterior eu falei, né, sobre a importância dessas manifestações, que eu estava ainda apreensivo, considerando a capacidade de organização da esquerda e considerando que se a direita não fizesse uma manifestação pelo menos semelhante ao tamanho, não que não fosse muito menor que a da esquerda, a direita estaria numa situação ruim, porque demonstraria fraqueza do apoio popular ao governo. Mas acontece que a mobilização espontânea das redes sociais e dos youtubers e articulistas de direita aí venceu, foi bem sucedida e resultou numa situação muito grande, com certeza maior do que aquelas da esquerda, e isso é ainda agravado considerando que a esquerda teve como mobilizar sindicatos, praticamente todas as universidades brasileiras, todas as secretarias de educação, centros aí ligados à educação pública, praticamente todos esses centros são centros formadores de militantes. E a esquerda teve tudo isso à sua disposição, praticamente todos os professores do Brasil, universitários, e muitos intelectuais e sindicatos e tal, e a direita só teve a militância espontânea, e ainda assim conseguiu uma manifestação muito mais expressiva. Então isso foi uma demonstração de força muito importante. E que demonstrou também a irrelevância do MBL como agente organizador do ativismo da população aí de direita. A irrelevância e também queimou o filme do MBL para a grande maioria das pessoas que antes apoiavam o MBL. Agora está com o filme queimado. Outra coisa que eu gostaria de abordar são o plano de fundo teórico por trás das análises que das pessoas que foram contra essas manifestações e quais que são os erros e os vícios dessas análises que eu vejo que são recorrentes. Primeiro, eu vi os argumentos de que o governo não deveria convocar manifestações. O governo só trabalha. O governo não convoca manifestações. Manifestações são coisas para oposição e tudo mais. Esse tipo de argumentação se baseava na análise da experiência dos governos pretéritos. Por exemplo, Lula, o FHC, que foram os governos considerados bem-sucedidos, que foram os casos em que o presidente, desde o começo dos mandatos, já tinha o plano de articulação com o Centrão, com os outros políticos, para aprovar as medidas que ele quisesse passar. E esse plano de articulação já era muito bem elaborado, e aí as medidas conseguiam passar as medidas mais rápido, pelo que argumentavam, né? Pela linha dessa argumentação. E que depois foi comparando o presidente clamar ao apoio popular como uma coisa precária, como uma demonstração de precariedade das suas bases de apoio, porque os presidentes anteriores que pediam apoio popular foram o Collor e o Jânio Quadros. E os dois se ferraram e tiveram que sair e tal, eles confiaram na militância das ruas e por isso que eles tiveram que sair. E nessa análise aí, que é muito adotada pela direita aí, chamada direita jujuba, que é o pessoal de direita, só que é muito sofisticado, coisa muito granfino para apoiar o Bolsonaro, que no final é bobagem, porque o maior intelectual do Brasil, que é o Olavo de Carvalho, que é a pessoa mais sofisticada intelectualmente possível, apoia o Bolsonaro. O Paulo Guedes, que é um dos maiores gênios aí da economia do Brasil, apoia o Bolsonaro. Então, isso, na verdade, essa visão de que eu não vou apoiar o Bolsonaro porque eu tô com nojinho, porque eu vou parecer um cara ignorante, boçal no círculo de amigos, então eu vou falar mal do Bolsonaro, desprezar o Bolsonaro para eu parecer inteligente. Isso é uma bobagem, porque
quem é realmente sofisticado intelectualmente no Brasil está apoiando o Bolsonaro e não se incomoda com a roda de amigos lá do Projaquistão, das círculos das universidades federais, considerar a pessoa burra, porque quem vai considerar o Paulo Guedes burro? Quem vai considerar o Olavo de Carvalho burro? Só pessoas que têm um nível de informação muito baixo. Então isso não é problema, as pessoas que se importam em não declarar apoio, não apoiar o Bolsonaro por parecer, só pelo fato de que elas vão parecer burras, parecer primárias, é uma bobagem, porque as pessoas mais inteligentes do Brasil apoiam o Bolsonaro. E depois, enfim, né, isso foi só um parêntese, mas em relação a esse grupo específico aí da chamada direita Jujuba, que eu acho que não é representante do Carlos Andreasa, mas que também poderia incluir talvez o Reinaldo Azevedo, que nem sei se é mais considerado direita, o MBL e vários outros dessa linha aí, seria a ideia de que comparar o governo Bolsonaro ao Jânio e o Collor, que é um governo de direita com a base precária no Congresso e que é absolutamente incomparável pelo seguinte, porque o Jânio, ele era, vamos dizer, como se fosse a Janaína Pascoal ali da UDN. Ele era um cara que não tinha, ou o Mourão, né? Como se fosse o Mourão, um cara que não tem nada a ver com aquela ideologia, aquele discurso, mas que na última hora ele adotou aquele partido para chegar lá no poder, e ele chegou no poder e ele só fez um monte de cagada, um monte de coisa contra o discurso que foi responsável pela eleição dele. Que o Jânio era da UDN, mas não era de direita, e chegou lá, ele meio que tomou várias atitudes que eram contra o direcionamento da UDN. Então, o cara assim, é óbvio que não vai ter militância das ruas. E o Collor também, o partido do Collor era muito pequeno, comparando com os outros, e que é uma situação totalmente diferente do PSL, que é o maior, junto com o PT, o maior partido, e considerando também que o Bolsonaro tem um apoio das ruas inédito. O pessoal do MBL falava, nós não vamos participar da manifestação porque é uma manifestação pró-Bolsonaro. A gente acha que é imbecil fazer parte de uma manifestação simplesmente a favor de uma pessoa. Nós somos muito esclarecidos, muito espertos, não sei o que, nós não vamos nos submeter a fazer manifestação só para uma pessoa. Agora você imagina se fosse o contrário, se alguém da direita ia falar, não, eu não vou nessa manifestação pró-Lula porque eu sou muito inteligente, muito sofisticado e tal para participar de uma manifestação meramente pró-Lula, porque isso é irracional, isso é autoritário, eu não vou numa manifestação pró-Lula. É claro que não, todo mundo da esquerda participaria de uma manifestação pró-Lula tranquilamente, porque saberia que isso é estrategicamente válido e porque também não é simplesmente pró-Lula, é pró uma série de pautas que são representadas pelo Lula, que o Lula gostaria de transmitir e tal. Também é óbvio que não ia ser só pró do Bolsonaro, a favor do Bolsonaro, então esse discurso também é furado. E, enfim, considerando tudo isso, você vê várias falhas na argumentação aí da chamada direita jujuba. E aí, por que o pessoal tem essas falhas na argumentação? Eu vejo que um motivo muito forte é... então, né? Além dessas questões todas, a comparação do Jânio e do Collor com o Bolsonaro, a maior falha disso aí é porque eles confiaram nas militâncias das ruas e essa militância não compareceu para apoiá-los. Enquanto o Bolsonaro, mesmo sem convocar a militância espontaneamente quis se manifestar a favor dele depois que ela viu as manifestações contrárias ganhando força. Então, isso é uma coisa inédita na história, um líder do Brasil, um líder de direita, ter tanta popularidade, e é a situação oposta. Enquanto nos casos anteriores os líderes chamavam o povo e o povo não estava com eles porque não tinha formado a militância, no caso do Bolsonaro, ele não precisa nem chamar. Tamanha é a força e a importância da militância dele. O caso mais adequado para se comparar nisso aí seria o da Dilma, porque a Dilma, no caso, o PT é um grupo político que é um exemplo de sucesso na formação de militância nas bases da sociedade, porque desde os anos aí 70, 80, sei lá, já tinha os intelectuais de esquerda, do antigo movimento comunista e tal, que se uniram para tentar criar um partido de esquerda que fosse uma perspectiva maior do poder, usando os métodos do Gramsci e tudo mais. Então o PT foi se enraizando na sociedade, criando uma militância muito determinada e muito fiel. Então, até o processo de impeachment da Dilma, que estava numa situação de crise econômica, numa situação de enorme, de um nível muito
grande de impopularidade da Dilma, mesmo assim foi difícil porque ela tinha militância. Então, o pessoal falando, mas essa manifestação não tem nada a acrescentar, porque se ela for ruim vai ser mal, vai ser ruim para o governo, se ela for pífia vai ser ruim para o governo, e se ela for expressiva não vai acrescentar nada. Mas não, o que eu digo é que se ela for expressiva vai acrescentar sim, porque vai ser uma demonstração da força do Bolsonaro em relação ao apoio popular. E o apoio, a força em relação ao apoio popular é sim decisivo para a manutenção dos governos. Tanto que a Dilma, que foi um caso de muita impopularidade, de crise econômica, ela conseguiu se arrastar no poder e foi difícil tirar ela por causa do apoio popular da militância do PT, que mesmo sendo minoritária mesmo na sociedade, pelo fato dela ser organizada e ativa, ele já, vamos dizer, exerciam uma certa pressão sobre os políticos. Então, uma coisa que é sim relevante, demonstrar que você tem uma militância grande defendendo você, principalmente hoje, que é a época da internet e a época em que a pressão popular das redes se mostrou mais eficiente para, vamos dizer, promover as campanhas dos políticos do que os métodos antigos. E aí entra na segunda parte dessa minha análise que eu ia falar, que é por que o pessoal aí, tipo o senhor Carlos Andreasa, dos outros figuras aí da direita jujuba, não estão entendendo o que está acontecendo, não conseguiram prever a vitória do Bolsonaro e não conseguem ter uma análise da situação política realista, acertada, e, por exemplo, o Olavo, o Felipe Martins, que é aluno do Olavo, conseguem fazer isso. Por quê? Aí, a primeira coisa que eu vejo aí é em relação a uma análise, de certa forma, psicológica dos tipos de mentalidade humana. Porque, tipo, por mais que você seja cientificista, você tente falar, não, isso aqui não tem comprovação científica e tal, é inegável que tem pessoas que têm uma inclinação maior, têm um certo tipo de mentalidade, nem que seja por aptidão natural, e outras pessoas têm mentalidade que prestam mais atenção em outros aspectos da realidade. Então tem gente que tem uma vocação para as ciências humanas, tem gente que tem uma vocação para as exatas e por aí vai. E o que acontece é que, em relação à análise política, essas diferentes manifestações aí, que formam tipos sociais, vamos dizer, o tipo do empresário utilitário, o tipo do intelectual, professor universitário de sociologia, sei lá, o tipo do professor de história, enfim, esses tipos aí que aparecem na sociedade, acaba que a mentalidade típica desses grupos acaba se refletindo nas análises políticas. E as análises políticas que o pessoal acabou realizando aí, como por exemplo do Carlos Andreasa, eu percebo que corresponde à mentalidade do comerciante, que é quais são as características da mentalidade do comerciante. Isso aí até, talvez eu explicando agora, possa parecer obscuro, mal elaborado, mas posteriormente eu posso tentar desenvolver isso melhor com exemplos mais concretos, mais definidos. Mas, por exemplo, uma das características da mentalidade do comerciante é a busca pela quantificação, porque eles querem um resultado de obtenção de lucro, né, naquela atividade que eles estão empreendendo. Então, para você analisar se aquilo está valendo a pena ou não, aquilo precisa ser quantificado. Então, uma busca pela quantificação de todo o processo que você for analisar é uma coisa que, assim, numa sociedade em que os comerciantes têm muita influência e a mentalidade dos comerciantes acaba se espalhando muito, é uma coisa que ganha, vamos dizer, que acaba se tornando mais frequente na sociedade esse tipo de análise, até na esfera da política. Por exemplo, quando você vai ver os artigos do Instituto Mises, a argumentação dos liberais e tudo mais, eles até trocam os indivíduos por letras. Trocam, por exemplo, o indivíduo A pertence a uma religião, o indivíduo B pertence a outra religião. Então, e eles têm propensões que são semelhantes. Então, é só um exemplo. Então, a religião não influencia. Eles acabam fazendo uma análise buscando uma equação como as fórmulas matemáticas que são aplicáveis ao método da análise econômica para analisar os fenômenos sociais e políticos. Isso aí sempre é uma furada. Por quê? Eu já expliquei em vários vídeos anteriormente que nos fenômenos sociais e políticos você está trabalhando com a liberdade, com a virtual
infinitude de possibilidades de desenvolvimento das escolhas do ser humano, que é um resultado da liberdade humana. Ou seja, o ser humano consegue pensar na merda que ele quase inabarcável a quantidade de merda que o ser humano pode pensar. Então, para você abordar um fenômeno social e político que envolva esse tipo de elemento, que é a liberdade humana, quase inabarcável, você precisa de um método mais abrangente que o método que vai analisar apenas o resultado econômico, que é adequado para você averiguar o sucesso de uma empresa ou tudo mais, mas não é adequado para as ciências humanas. E a tradição liberal, baseada na escola austríaca, da praxeologia e tudo mais, parece que exacerbou a ideia do uso da quantificação para você encarar os problemas da sociologia e da política, e o abstracionismo. O abstracionismo que seria, por exemplo, você não considerar um indivíduo humano concreto, a situação de cada um e tudo mais, mas considerar apenas a individualidade abstrata dele, que é tão abstrata que pode ser substituída por uma letra. Por isso que, se você for ver a análise dos libertários, do Instituto Mises e tudo mais, eles trocam os indivíduos por letras, porque isso vai facilitar a análise. Então, essa busca pela simplificação máxima da análise, tipo, não vamos falar sobre dialética, sobre elaboração de várias, comparação de várias hipóteses conjuntas que podem ser verdadeiras ou falsas ao mesmo tempo. Não vamos relativizar, vamos dizer, os valores que a gente está trabalhando, não vamos considerar a relativização disso, porque isso é muito complicado e é uma perda de tempo. Essa ideia de que vamos dizer, certas nuances do trabalho intelectual para se analisar a sociedade são mera perda de tempo, é uma ideia que está ligada ao quê? À mentalidade do comerciante. Porque o comerciante sabe que tempo é dinheiro, então você tem que aplicar a forma mais básica possível, mais simplificada possível para obter um resultado econômico. Então, quanto mais sua análise for simplificada e você aprender aquilo de forma simples, melhor, porque você vai perder menos tempo e vai conseguir obter o seu resultado mais rápido. Então, aí umas coisas que os marxistas falavam, você vê que se você adotar o marxismo... Por que a dialética marxista está errada? Porque ela trabalha com contradições? Não, ela está errada porque ela é limitada como se fosse uma dialética amputada que só analisa as condições relacionadas ao trabalho, ou à luta de classe, exploração das pessoas, um discurso artificial para vitimizar as pessoas e fazer as pessoas sempre se tornarem massa de manobra dos políticos de esquerda. É por isso que está errado, não é por ela trabalhar com contradições, porque o fato de usar o método dialético que trabalha com contradições e que se afasta muito dessa mentalidade burguesa comerciante de elaborar o discurso político o mais simplificado possível e tendendo ao máximo possível a quantificação, essa disposição dos marxistas é saudável, está certa para a análise política. Só que ela tem que ser uma dialética mais abrangente, como a dialética aristotélica. Eu acho que a análise política do Olavo de Carvalho, por exemplo, e do Felipe Martins é uma análise política que permite uma articulação do método aristotélico, e por isso que eles têm mais alcance do que os liberais e os marxistas. Então, você vê que os liberais, a análise deles é baseada apenas naquilo que é quantitativo e aquilo que dá para você deduzir uma vantagem econômica, dá para você fazer uma analogia entre aquele processo de compreensão do fenômeno político com o processo com o qual você vai obter uma vantagem econômica. O que foge dessa lógica, eles já não entendem. Então, por exemplo, a questão da negociação política, o pessoal tipo do MBL, o Carlos Andreasa, o pessoal da direita Jujuba, eles pensam, não, a gente aqui vai ter que chegar lá, o presidente tem que negociar com o Centrão, porque o Centrão porque historicamente foi provado e é isso que dá certo, e aí o Centrão vai apoiar as medidas e pronto, está tudo maravilhoso. Ou seja, é um raciocínio da lógica da obtenção do resultado econômico. Até pelo fato das medidas que eles querem aprovar serem econômicas se relacionam com isso. Então, tipo, a gente vai fazer aqui o método que foi provado historicamente que deu certo, porque foi o que o FHC realizou, foi o que o Lula realizou, e conseguiram passar o que eles queriam, e a gente vai reproduzir isso como se fosse um modelo abstrato que você pode aplicar em qualquer realidade, independente das circunstâncias. Mas acontece que se você usar o método dialético aristotélico, que
é o método que permite que você articule, como eu falei em alguns vídeos anteriores, o método que permite que você articule vários fatores diferentes ao mesmo tempo e você perceba a contradição interna que existe entre esses fatores, ao invés de você buscar simplificar para conseguir o resultado mais rápido possível, você não foge dessas contradições, você analisa essas contradições e busca, através delas, ter uma análise mais abrangente possível da realidade. Quando você aplica esse método, você vê que, a nossa realidade hoje é totalmente diferente da realidade do Fernando Henrique e do Lula. Então, a gente tem que criar um outro método, uma outra forma de analisar o que está acontecendo. Porque a existência da internet mudou completamente. A existência da internet, a difusão das ideias, vamos dizer, de direita, e a formação de uma militância de direita, criou uma situação inédita no Brasil. Então, por exemplo, se você for ver a experiência passada e fazer uma estatística para ver o que deu certo e o que deu errado, como é no método para obter vantagens econômicas, você aplicar esse método nas articulações políticas, você vai chegar a essa conclusão. O Bolsonaro tem que fazer do mesmo jeito que o Fernando Henrique fez, do mesmo jeito que o Lula fez, que é aí que ele vai se dar bem. Só que essa abordagem é abstracionista e antidialética, porque a abordagem dialética é a abordagem que permite você analisar todos os fatores em conjunto e você analisa não. Existe o fator hoje em dia do alcance da internet, da importância da internet para a organização da militância, para pressionar os políticos, e também existe maior transparência nas instituições, pelo fato da internet possibilitar essa articulação entre os políticos, existe a maior facilidade de, se a pessoa identificar alguma irregularidade no governo, a pessoa já vai às ruas, os grupos já vão às ruas, já vão se manifestar. Então, por exemplo, aquilo que o Lula fazia do mensalão, que é vamos dar propina para vocês aí, para vocês aprovarem as reformas e tudo mais. Imagina se acontecesse isso hoje em dia. No dia seguinte já estaria muita gente nas ruas protestando contra aquilo. Naquela época, em 2005, a população brasileira era muito mais passiva do que hoje em dia. Então, o método para negociar com o chamado centrão, com os parlamentares hoje, é muito diferente daquela época, porque hoje a população pode ter um protagonismo graças à internet. E a pressão das massas hoje tem um alcance muito maior do que naquela época. Só que o pessoal, por exemplo, da direita jujuba, do MBL, o que eles pensam? Não, você tem que analisar aquilo que deu certo, criar um modelo abstrato, uma receita de bolo que vai ser aplicada em qualquer situação e você aplica agora, que é o que o Bolsonaro tem que fazer. Então, se o Fernando Henrique fez isso, se o Lula fez isso, o Bolsonaro também tem que fazer. E aí, o que isso tem a ver com a mentalidade burguesa? Que aí você vê que no marxismo nem tudo se joga fora. Tem muita coisa no marxismo que é até inteligente e está certa. Por exemplo, essa ideia da mentalidade burguesa, grande parte disso é viagem. Eles pegam, o fulano é um pensador burguês, então não preciso discutir com ele e tudo mais. Mas isso tem um fundo de verdade, porque a difusão da estrutura lógica abstracionista que tende à simplificação de todos os fenômenos, que foi divulgado através do liberalismo, da escola austríaca, apesar de não necessariamente ela ter essa consequência, num país com baixa, vamos dizer, com um nível intelectual e cultural muito baixo como o Brasil, essas ideias da escola austríaca, por exemplo, tendem a reforçar uma mentalidade pragmática e baseada no utilitarismo grosseiro que já era recorrente nas classes médias brasileiras. Então, as classes médias hoje do Brasil, vários setores, aproveitam esse utilitarismo grosseiro, que é um resultado do baixo nível da tradição intelectual e cultural brasileira, e sintetizam isso com algumas noções da escola austríaca para criar uma visão dos fenômenos políticos e sociais que se aproxima do processo de abstracionismo e simplificação sistemática do método para chegar a alguma conclusão, que é o método da análise econômica. Por exemplo, na análise econômica você vai fazer, vou abrir uma loja em tal cidade. Como que eu vou fazer para analisar o que é melhor? Você contrata uma consultoria, a consultoria entrevista várias pessoas dessa cidade aí, hipotética, e aí fala, olha, uns 30% falaram que querem uma loja de roupa, 29% falaram que querem um curso de idiomas, 10% falaram que querem uma farmácia. Então você analisa a estatística, você analisa a parte quantitativa dessa análise. Estatisticamente, 30% quiseram uma loja de roupa, então a loja de roupa é melhor. Então,
para a economia, esse método é até o mais seguro, porque para a atividade empreendedora, vamos dizer. Porque aí você vendo estatisticamente aquilo que sempre tem mais percentual de dar certo, tem maior chance de dar certo, você vai fazer um negócio baseado naquilo, naquela experiência pretérita e vai realizar alguma coisa. Só que na política, se você fizer dessa mesma forma, você vê, olha, você vai chegar a uma conclusão errada e limitada, porque na política não é assim que funciona. A política tem que ser um método dialético mais abrangente. Então, se você aplicar essa lógica da análise de mercado para a análise da conjuntura política, vai dar errado. Porque, por exemplo, da mesma forma, você entrevistou as pessoas, anotou tantos por cento disseram que prefere a loja de roupa, então você vai e faz a loja de roupa. Uma coisa simples, prática e baseada na análise quantitativa. Agora, se você fizer isso no passado, você vai ter, por exemplo, para análise política, o Fernando Henrique negociou com a maioria do Congresso, conseguiu passar a maioria das propostas que ele queria. O Lula fez a mesma coisa e conseguiu passar. Então, a partir daí, dá para você ver que tem um percentual maior de políticos que fizeram esse tipo de articulação, então o Bolsonaro tem que fazer a mesma coisa. Não, porque hoje em dia a situação é outra. Se você usar essa análise baseada na mentalidade de comerciante, de análise de mercado, para interpretar a situação política, vai dar errado. Porque a situação política envolve uma quantidade muito maior de fatores. Envolve o fator cultural, até o fator religioso, o fator ideológico, e não é só o fator econômico. E as nossas classes hoje que se aproveitam dessa tradição anti-intelectualista do Brasil para dizer que o fator econômico tem que ser o único a ser analisado, cometem esse erro. E é uma coisa que, por exemplo, como eu sigo a abordagem aristotélica, eu não nego a importância do fator econômico de forma alguma. Eu até reconheço que o fator econômico pode ser o mais importante em relação à aprovação ou reprovação de determinado governo. Eu não nego isso. Só que a minha análise permite que, ao mesmo tempo, eu reconheça a importância do fator econômico, mas eu não despreze e eu também investigue sobre a importância dos outros fatores. Enquanto a galera que segue a mentalidade abstracionista e baseada no raciocínio da lógica da análise de mercado, da lógica comercial, eles se concentram apenas no fator econômico e todos os outros fatores não existem, ou são mera ideologia, ou sei lá. O próprio Mário Ferreira, no livro Análise de Temas Sociais, ele demonstra o absurdo dessa tese, que no Brasil acabou se divulgando muito, que é de que só importa a economia, só importa o sucesso econômico, o fator econômico, o resto foda-se. Porque o próprio Mário Ferreira fala que a existência da União Soviética já é uma negação disso. Porque se o pessoal fosse analisar o sucesso econômico das sociedades, se todas as análises fossem baseadas no fator econômico, então o pessoal não ia sustentar aquela merda que era a União Soviética por muito tempo, porque eles iam ver que aquilo é muito menos produtivo para a maioria das pessoas do que se fosse um modelo liberal. Então, a mera existência da União Soviética demonstra que para as pessoas sustentarem a existência daquela porcaria, as pessoas tinham que ter algo além do fator econômico, porque economicamente aquilo era um lixo. Então envolve o fator ideológico, o fator da esperança das pessoas no projeto socialista. Então, se envolve esses fatores, então já é falsa a ideia de que as pessoas só querem ganhar dinheiro, só importa a economia e o resto foda-se. Aí você poderia até dizer, mas os burocratas lá da União Soviética ganhavam muito dinheiro, os caras do Partido Comunista já eram bilionários, já tinham um estilo de vida muito luxuoso. Então, o que movia a União Soviética era a economia. Beleza, em parte, pode ter sido o interesse econômico desses figurões ali. Mas você acha que se não fosse o apoio de grande parte dos soldados, das patentes baixas do Exército Vermelho, de grande parte da população, você acha que se tivesse, sei lá, 90, esse núcleozinho aí de burocratas era meia dúzia de pessoas na União Soviética, 99,9% da população vivia na merda. Então você acha que se esse 99,9% da população não estivessem convictas de que o socialismo é o melhor modelo, de que o socialismo que o socialismo está certo, e se essas 99,9% de pessoas não tivessem esperança no socialismo, você acha que seria possível sustentar um regime daquele que nitidamente é um lixo? Não seria possível. Então a justificativa para a existência daquele sistema vai além do fator econômico. O próprio sistema socialista, que muitos socialistas têm o discurso de que o que importa é o fator econômico, o resto fosse. A própria existência da experiência histórica do socialismo demonstra que esse discurso está errado.
Outra coisa é analisando as próprias eleições brasileiras. Se o único fator que importasse fosse o fator econômico, o que acontece? A população ia pegar, olhar o programa econômico dos candidatos e analisar e tal, o melhor programa, mais detalhado, mais explicado é o do Amoedo. Então vamos lá, vamos votar no Amoedo. Então por que se as pessoas só pensam em ganhar dinheiro, só pensam em economia e tudo mais, por que todo mundo não foi lá e votou no Amoedo no primeiro turno? Que era o que tinha um programa econômico mais elaborado, mais detalhado. Porque é óbvio que tem outros fatores, até da religião, da cultura, que as pessoas queriam um governo que preservasse os valores cristãos. A grande parte queria um governo que fosse contra, que desse um jeito na violência urbana, até porque no caso da violência, o que adianta você ter dinheiro se você não vai nem estar vivo para gastar esse dinheiro? Então é óbvio que a pauta da segurança é até mais importante que a pauta econômica, porque as medidas de segurança que não no sentido de viabilidade. No sentido de viabilidade você pode dizer, não, sem dinheiro a pessoa não tem como investir na segurança, então tem que ter dinheiro, tudo mais, pode ser. Só que no sentido da existência humana e da busca pela exteriorização do potencial humano, a segurança precede a condição econômica, porque se a pessoa não tiver segurança para existir e para realizar as suas tarefas em uma paz relativa, não adianta nada a pessoa ter dinheiro. Então a pauta da segurança foi sim extremamente relevante e isso é uma área que extrapola a área econômica. Então, essa ideia que também se relaciona com isso que eu estou analisando, da influência da mentalidade de comerciante nas análises políticas, é aquilo que faz, eu acredito que, por exemplo, o pessoal tipo Carlos Andreasa, o pessoal do MBL, não entender a situação política, porque eles ficam fechados nesse modelo abstracionista de análise e não conseguem fazer um modelo abrangente e dialético que seria necessário. E a esquerda consegue, é justamente por isso que às vezes a esquerda, até os governos tendo um resultado econômico pífio, conseguem convencer muita gente e ter um discurso adequado para fazer muita gente de trouxa, porque eles, a partir do método dialético, eles